Hoje é sábado, 15 de agosto de 2020. Faltam exatamente 2 meses e um dia para a data limite da entrega das cervejas do concurso Bottballer. E eu queria fazer um vídeo primeiro, antes de começar, fazendo a programação, fazendo tudo o que eu vou fazer, porque envolve muita coisa fazendo cerveja, né? Montar receita, comprar insumo, fazer starter, braçagem, fermentação, dry hopping, clarificação, envase, despacho. Só que, como hoje é sábado, eu tenho que ir lá pegar meus insumos para a abraçagem da semana que vem. Antes de eu fazer isso, vou só dar uma acertada na primeira receita que eu vou fazer. Então, eu vou fazer 4 receitas para esse concurso: uma Quadruple, uma Bohemian Pilsner, uma IPA e uma Weiss. E por lógica, eu vou fazer primeiro a Quadruple, porque a Quadruple é a que precisa de mais tempo para maturar. Na verdade, em 2 meses nem era bom fazer ela, mas eu queria testar o meu Cane Sugar. O principal motivo que eu quero mandar a Quadruple é para testar meu próprio Cane Sugar, para ver se outras pessoas concordam como ele é tão bom, porque para mim ele é muito bom, eu adoro ele. E eu vou utilizar essa receita aqui, que ela está no canal. É uma das cervejas que eu mais gostei minha na vida. Só que eu vou dar algumas alteradas nela. Por quê? Eu tava olhando, né? Quando você vai pro concurso, você volta, dá uma olhada em tudo que você fez, dá uma olhada no BJCP, o que que você pode melhorar, o que que você pode alterar talvez para ter um desempenho melhor no concurso, se esse for seu objetivo. Se bem que talvez nem seja esse meu objetivo, né? Enquadrar exatamente, porque o concurso é enquadrar cerveja no estilo. Então, mas vamos lá, vamos com os dois objetivos, de avaliar nosso Cane Sugar e enquadrar ela numa perfeita Belgian Dark Strong Ale. Eu já tenho um vídeo lá que eu falo passo a passo tudo, leio o guia de baixo a cima, só que eu tenho alguns destaques aqui. Alguns destaques que eu acho importantes. Então começa que os aromas, eles podem conter... Podem é uma palavra ruim, né? Porque podem quer dizer que... não quer dizer muita coisa. Os aromas podem conter notas de uva passas, ameixas, cerejas, esses aromas de fermentação, né? Mas a levedura às vezes dá banana também. E aqui não fala que não pode ter banana. Entende? Só que, por que eu não tento ir nesse caminho? E isso já vai fazer um pouco mais de sentido. Então, primeiro ponto que eu quero deixar em destaque. Segundo ponto que eu quero deixar em destaque. Sem aromas de álcool quente ou solvente. Isso não é muito problema. Mas o fato de eu estar aqui no limite superior do estilo, eu estou com 12% de álcool praticamente. A cerveja tem praticamente 12% de álcool. Tem mais chance de aparecer um aroma de álcool, não é? Seja porque a fermentação saiu um pouquinho do controle, faltou um nutriente aqui, perdeu um pouquinho de controle. Se bem que isso dificilmente vai acontecer no TK Tank, né? Porque está com o sensor lá dentro. Mas perdeu um pouquinho, tinha uma esterese ali, uma diferença entre a temperatura que o sensor estava medindo e a temperatura realmente dentro do fermentador. Você usou menos levedura. Então, a chance de você dar um pulinho ali, você já está numa cerveja que vai ter aroma de álcool, porque 12% já tem aroma de álcool. E a chance de você dar um pulinho ali e vazar disso aqui e ser penalizado no concurso por ter aroma de álcool é grande. Então eu penso em reduzir um pouquinho o teor alcoólico dela. Para que 12%? Né? Posso fazer uma cerveja 10%, posso fazer uma cerveja 9%. Muito bom. 10% é uma ótima quantidade, é uma ótima cerveja. E aí esse ponto aqui me preocupa um pouquinho, ó. Colarinho volumoso, denso, muito cremoso, persistente e um leve bronzeado. Por que isso me preocupa um pouco? Porque quando a gente vai falar de retenção de espuma, essa cerveja, na teoria, ela tem uma retenção que não é das melhores do mundo. Ó, eu vou dar uma dica. Leiam esse artigo que está no beerschool.com.br do Daniel Bode. Ele fala, é muito bom esse artigo. O artigo se chama Em Busca do Colarinho Perfeito. E ele tira algumas místicas aqui, algumas coisas que a gente tem como fixo na cabeça e que dá certo, por exemplo, a maltodextrin ajuda a retenção de espuma.
E não, ele não tira isso da cabeça dele, ele pega e simplesmente se baseia nos estudos do Banfor. O Banfor é o cara mais foda de cerveja na área de pesquisa que atualmente está vivo e já viveu praticamente. Pelo menos da escola americana, né? Tem os caras muito bons da escola alemã lá, mas eles publicam artigos em alemão, então é pouco acessível para nós, né? Então, o que, que ele resume aqui, né? Fazendo um resumo do artigo do... Ah, ele tem um resumo aqui, na verdade. Esse resumo aqui é muito bom. Então, o que, que ele fala sobre maltes? Primeiro, para espuma em geral, controlar pH é fundamental. Controlar pH é fundamental para ter uma boa espuma. Ótimo, perfeito. Até aí a gente vai, vamos controlar o pH. Aí ele fala os maltes que são bons. Malte americano ajuda a espuma. Beleza, tem uma... Tudo bem, isso a gente vai usar malte base. Malte base em geral ajuda a espuma. Maltes torrados ou tostados são muito positivos. Olha aqui que bizarro no gráfico, ó. Olha o Black Patent, como ele ajuda a espuma. E olha o Carapils aqui, que todo mundo acha que é um malte para espuma, como não ajuda a espuma. Então, não posso usar um malte tão escuro, né? Não faz sentido. Então, beleza, isso não faz o menor sentido para nós, esquece. Malte caramelo, negativo, mas a gente não vai usar também. Malte de trigo, muito positivo. Eu não vou usar malte de trigo, embora na receita, eu não sei se vocês vão lembrar. Pelo mesmo motivo, por retenção de espuma, eu uso farinha de trigo, ó. Vocês estão vendo aqui na receita, farinha de trigo é uma coisa bizarra. Pode não fazer muito sentido para a maioria das pessoas quem que usa farinha de trigo na cerveja. Mas não veio do além, não. Eu peguei e me baseei... eu gosto muito de fazer esse tipo de cerveja, e eu me baseei nesse livro aqui, Brew Like a Monk, onde ele fala como os belgas... na verdade, os monges trapistas em geral fazem as cervejas trapistas do Sten... como que fala o nome dele? Mas enfim... o Sten, um dia é possível até que ele esteja aqui no canal. A editora Crater já ofereceu que ele tem outro livro, né, o livro, né, do lúpulo também, ofereceu para ele vir falar aqui no canal sobre o livro do lúpulo. Ia ser muito massa. Inclusive o código do Beer School vale ainda da editora Crater, com 10% para o livro dele, do Stem, só que do lúpulo, né, que está traduzido para português, e para o Radical Brewery. E ele vai lá para a Bélgica, faz uma pegada histórica enorme, e algumas abadias utilizam farinha de trigo para estabilização de espuma. Então, eu posso optar por manter a farinha de trigo, ela está em 5%, ou eu posso optar por colocar um malte de trigo, que, olha, é um pouco mais fácil, porque a farinha de trigo, do jeito que eu estou utilizando, eu não tenho certeza se eu estou explorando o máximo dela, porque eu não passo pelo processo de gelatinização. Eu acho que a gelatinização do trigo, ela acontece lá nos 90 graus, então eu teria que cozinhar o trigo e voltar. Chato fazer isso, né? Então, mas eu vou fazer igual. Não vou pôr malte de trigo na receita, não. Então, bora, vamos continuar falando lá do que vamos fazer. Aí, ó, essa parte também me preocupa um pouquinho. Arroz, milho, high maltose, açúcar simples, em geral, negativo. Por que esses elementos são negativos? Porque eles fazem álcool, e álcool é contra a espuma. Álcool vai ser contra a espuma e não vai ter a proteína de peso molecular médio, que é o que é a favor da espuma. Então, na minha receita original, eu estou com 15% de adjunto. E, claro, eu vou mudar essa proporção de adjunto, que eu sei que isso aqui já não dá cor, né? Eu até coloquei um pouquinho de cinamar aqui, ó. Eu vou precisar de um pouquinho mais de adjunto. Se bem que a cor tá bonitona aqui, mas aquela vermelhona é bonita, né? Então, eu vou ter que talvez remover um pouquinho de adjunto. Tá 15%? Talvez ir para 10% de adjunto. Outro ponto muito importante que eu queria destacar é esse aqui, na aparência ainda. Ela pode variar de límpida a um pouco turva. E aí? Ela límpida, ela é linda. A que eu fiz lá, ela tá tão límpida, mas tá tão límpida, tá aquele vermelho acobreado, parece uma cerveja inglesa, assim. Olha, assim, por mais que não mude as outras coisas, ela só afeta a aparência, e a aparência ela tem uma nota 3,
de 50, e se não atingisse aqui, no mínimo que eu atingiria seria 2, eu vou ser sincero. Você, como bebedor, pega essa cerveja límpida, linda, você sabe que ela foi bem tratada. Você já entra com um pensamento melhor sobre ela. E isso influencia muito. Não sei se influencia a análise dos juízes, mas influencia muito a análise dos consumidores. Os juízes já são mais treinados para isso. Talvez isso não aconteça. Continuando, vamos ver se eu deixei mais algum destaque aqui. Não deixei mais destaque. E eu acho que eu vou procurar para tomar hoje alguma delas. Ah não, tá lá para baixo ainda. Não tem nenhum destaque a mais. Vou ver se eu acho hoje alguma para tomar. Eu sempre gosto de tomar um pouco de cerveja para pensar um pouco nela. Eu acho que eu gostaria de destacar outra coisa que eu inclusive falei quando eu estava fazendo a primeira vez a receita. Então, ingredientes característicos, comumente utilizado levedura belga. Então, a gente vai falar ainda hoje da levedura. É muito importante falar dela. E ela dá a impressão de utilizar uma receita complexa de grãos. Se você voltar lá no aroma, no sabor, fala complexidade de grãos. Mas essas cervejas elas são fundamentalmente simples. Isso me deixa um pouco com medo. Isso me pensa assim, se eu quiser ranquear bem no concurso, será que não é bom eu ir lá e colocar um Special B? Eu sei que vai ficar boa essa cerveja com Special B, mas eu não quero fazer isso. Eu quero deixar a minha receita mais perto da original possível, que era a cerveja onde eu usava só insumos simples. Embora, apesar de eu usar só insumos simples, eu vou usar malte do bom, certo? Então, eu fico com um pouco de medo, assim, de usar insumos simples e não parecer que tem essa complexidade de malte que ressalta tanto lá no começo. Bom, então voltando aqui para nossa receita, né? Eu vou dar uma alteradinha nela. O Beer Smith podia ter um zoom, gente. Tá muito ruim de ver isso aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Opa, coisa errada aqui para aumentar. Esse aqui. Aí, acho que assim vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor. E se faltar alguma coisa eu mudo aqui. Então, beleza, vamos lá. O que eu vou mudar nessa receita? Primeiro, eu vou estar com a... Semana que vem eu vou estar com a Braumeister aqui. Com a Braumeister, quem dera, né? Vou estar com a Beer Max. Então eu vou vou converter essa receita, né? Vou escalar essa receita para Beer Max. E para Beer Max eu uso o perfil da Braumeister aqui. Então, ele deu uma... Não sei se mudou alguma coisa. Porque a eficiência da panela é diferente, né? Então, eu uso ali os 62%, uso até 65% de eficiência na panela. Tudo bem? Então, tá aqui a receita escalada. Eu tenho que lembrar que eu tenho que comprar cloreto de cálcio, é muito importante. Eu estou sem cloreto de cálcio. E vamos lá, o que eu vou alterar nessa receita? Então, aqui ó, no Beer Smith, se você vir aqui no cantinho dele, você tem a aba Grain Percentage. Deixa eu ver se eu consigo melhorar assim, ainda manter tudo para ver. Aqui. Então você tem Grain Percentage. Você pode alterar aqui. Então, ó, quando você vai fazer uma cerveja e você vai tentar replicar uma cerveja local, é muito bom usar maltes que se assemelham mais ao local. Então vou usar Chateau Pilsen, tanto que a primeira coisa que eu fui ver é se realmente tinha Chateau Pilsen lá na Piqueri. É um malte um pouco mais caro, né? Nossa, comparado a um malte agrário, né? Então, tem lá. Eu vou utilizar ele, é a base da minha cerveja, não vou usar mais nada de especial. Então, beleza, o malte Chateau Pilsen tem. E o que eu vou fazer? Bom, eu quero aumentar minha quantidade desse malte. Aumentei para 85%, era 80%. Vou reduzir a quantidade de cane sugar. Meu cane sugar está saindo um pouco mais claro e nunca está batendo exato. Então eu vou tirar o açúcar, que eu estava usando açúcar simples, puro, e vou colocar 10% de cane sugar e 5% de farinha. 500 gramas. O ácido fólico da farinha de trigo me preocupa um pouco, mas eu não percebi nada de efeito diferente de usar a farinha de trigo. Então vou manter aqui os 5%. A cor foi para o limite superior do estilo, ó. Então, perigoso também. Só que, então vou deletar o açúcar aqui.
Só que o que acontece? Meu cane sugar não está batendo 300 EBC, 200 talvez. É difícil, né? Qualquer coisa a gente corrige com Sinamar de novo depois, não tem problema. E eu vou caprichar muito nesse cane sugar, porque o meu objetivo com essa receita é falar do cane sugar. É explorar o cane sugar, né? E eu vou escalar ela para ela ficar um pouquinho menor. Então, em vez de 1095 aqui, agora ó, já está um pouco menos arriscado. Por quê? Porque eu tirei açúcar 100% fermentável. Mas eu vou diminuir um pouquinho a OG dela. Então, 1090, escalei ela para baixo. Beleza, eu estou numa área muito mais segura para trabalhar. E não mudei muito a cerveja, diminui um pouquinho o teor alcoólico, caiu de 12 para 10, tá ótimo. Bom, tem que alterar um pouquinho o IBU também. A razão BU-GU de uma Belgian Quadruple é em torno de 3, 0,3. Ela está aqui em torno de 0,3, mas indo para cima. Se a gente vê lá no guia, o que o guia fala para gente, vamos lá, cadê? Sensação na boca, sabor. Ela fala aqui, o amargor médio-baixo a moderado. Embora, em minha opinião pessoal, amargor é baixo. O que eu vou fazer? Minha opinião pessoal. Tudo bem, vamos tentar deixar médio-baixo. Com álcool proporcionando algum equilíbrio ao malte. Então, o álcool é um ponto de equilíbrio aqui, né? Então, o amargor, eu vou colocar minha razão BU-GU, vou reduzir, vou tentar bater um 0,28. Vamos ver, 27 BU, 0,29. Ó, aqui está no equilíbrio perfeito. No Beer Smith, quando alinha as duas coisas, está no equilíbrio certo. Só que existe um negócio chamado razão BU-GU relativa, que eu deveria falar para vocês já. Está programado para vídeo no canal. Como eu tenho açúcar muito fermentável, certo? Como eu tenho açúcar muito fermentável e ela está em rampa de light body, ela vai consumir esse açúcar e não vai ficar açúcar residual. Então, como regra básica e rápida, você abaixa um pouquinho, depois eu falo formalmente como fazer isso. Você abaixa um pouquinho do que você consideraria o ideal. Então, o ideal é 0,3, baixei para 0,27. Então, lembra que eu falei que queria 0,28? Então, tá aí. Essa é a base da minha receita. Eu vou ferver ela por um tempão, né? Deixa eu ver se está aqui ainda no meu perfil de... no Mesh aqui não fala, né? Tá aqui. Cadê? 80 minutos de fervura. Pode ser que eu use até um pouco. E se marcar, eu vou poder comprar um pacote de lúpulo só. Olha que maravilha, né? Aí eu não preciso gastar 2. Bom, e outra coisa... levedura. Levedura é algo que eu quero finalizar essa receita aqui falando. Então, ó, pode ver, não mudei muito a receita. Talvez eu vou ter que entrar um pouquinho de Sinamar aqui, porque é difícil saber a cor final que eu vou ter. Eu queria até um pouquinho mais de cor, tudo bem. Talvez eu entre um pouco de Sinamar só para corrigir cor no final. E a levedura? A levedura é algo muito, muito difícil. Na Piquiri Brew Shop, vamos ver se eu acho aqui. Tem muita levedura belga. Tem umas 4 leveduras que eu poderia usar para fazer belga. Tem a Abbey da Fermentes, tem a Baie da Fermentes, tem a Abbey da Lallemand, tem umas 2 da Mangrove. É difícil escolher. Mas eu estou tendo bom resultado com as leveduras da Lallemand. Eu acho a Lallemand uma puta fábrica de levedura. Então eu vou pegar a da Lallemand, eu já deixei aqui. E eu acho que uma coisa que a gente sempre pode fazer como cervejeiro é ler o datasheet da levedura. Ler o que o próprio fabricante fala da levedura. Por quê? Tanta coisa interessante está aqui, gente, mas tanta coisa interessante. Eu deixei um monte de destaques para a gente discutir. Então vamos começar bem do começo. Ó, então tá aqui, levedura linda, foi a que eu fiz a última vez. Então tá. Quando fermentada em temperaturas altas, os aromas típicos incluem tropical, picante e banana. Não é o que eu quero. Olha que coisa. Vai que eu tô acostumado a fazer, né, usar leveduras belgas ali 22, 23 graus. Muito, muito acostumado a fazer isso. Eu vou ter coisas que não era exatamente o objetivo da minha cerveja. E em temperaturas baixas, a Abaye produz
aromas de frutas escuras, como uvas passas e figos. É exatamente o que eu quero. Então, eu vou explorar a parte inferior dessa levedura. E quais que são os limites inferiores? 17 graus Celsius. Será que eu faço em 17 graus Celsius? Eu acho que eu nunca fiz uma quadrúpel em 17 graus Celsius. E eu vou explorar isso agora. Eu vou fazer ela em 17 graus Celsius. Só que isso vai me implicar em um monte de outras coisas. Vamos ver o que mais. Vamos ver os destaques aqui. Isso aqui vai me implicar basicamente nisso. Então, para o uso dessa levedura, os pitch rates que eles sugerem, eu não vou nem usar o pitch rate que a gente usa como cervejeiro, 0,75 milhões de células por ml por grau plato, vou usar o que a Lallemand sugere, porque ela está sendo sincera. Ela não está falando para você usar um pacote de levedura para 20 litros de cerveja. Ela está falando aqui, para você fazer, você vai usar mais ou menos meio a 1 grama por litro de cerveja. É o suficiente para atingir os resultados ótimos para a maioria das fermentações. Então, como eu estou fazendo uma fermentação mais alta, eu tenho que ir ali no 1 grama por litro. Então, vou precisar de 2 pacotes de levedura. E ela fala ainda, fermentações que geram mais estresse, como high gravity, quadrúpel, com alto teor de adjunto, quadrúpel. Não é tão alto assim, mas tem adjunto. Podem requerir nutriente adicional e um pitch maior. Então, eu vou ter que usar 2 pacotes de levedura. Eu não vou fazer starter para essa porque não vai dar tempo, eu vou abraçar na terça. Então, vou ter que pegar 2 pacotes de levedura. Ótimo, vamos lá? Isso aqui eu deixei em destaque só porque eu queria falar para vocês. Existem 2 tipos de secagem de levedura, que é o Active Dry Yeast e o Instant Dry Yeast. O Active Dry Yeast, que é a maior parte das leveduras, elas têm um monte de frescuras. Primeiro, se ela estiver exposta ao oxigênio, ela não vai mais funcionar. Então, as pessoas que gostam de reutilizar a levedura, não reutilizem quando não armazenem se ela perder o vácuo. Se você abrir, você tem que fechar ela de novo, selar, e se tiver uma seladora a vácuo, melhor ainda. Mas beleza, continuando no Active Dry Yeast, que é o tipo da levedura da Lallemand, que não existe, a segunda forma ela é até um pouco melhor, mas no Active Dry Yeast você tem um protocolo de reidratação. E ela fala aqui, e ela fala muito certo o que é para fazer. Então a gente tem que fazer a reidratação em água estéril. Descendo aqui, ela fala todo o procedimento, né? Joga a levedura em 10 vezes o peso dela, então vou estar usando 11 gramas. Vou usar 100 gramas de água, 110 gramas de água. Vou usar 2 pacotes, vou usar 200 gramas de água. De 30 a 35 graus Celsius. Não use mosto, não use água destilada, não use água de reversa osmose, porque tudo isso vai impactar em perda de viabilidade. Agite gentilmente, deixa por 15 minutos e aí agita um pouquinho mais para completar. Deixa por 5 minutos nessa temperatura. Sem demorar muito, ajusta a temperatura para a temperatura do mosto. Por meio da adição de alíquotas de mosto aos poucos. Você vai jogando o mosto mais gelado nesse mais quente. Então o mosto ele vai estar a 17 graus, o meu, por exemplo. Daria até fazer a conta de quantos eu poderia adicionar. E toma cuidado para não baixar mais de 10 graus Celsius a temperatura de uma vez. Se você baixar mais de 10 graus Celsius, o choque de temperatura vai permitir a formação de mutantes, o que vai implicar em fermentação incompleta e possível formação de aromas indesejáveis. Então, não faça isso. E aqui, coisa que eu faço errado. Não deixa a temperatura ir para baixo por perda natural de calor. Isso vai demorar muito e vai resultar em perda de viabilidade ou vitalidade. Olha cada coisa interessante que a gente tem só lendo o datasheet da levedura. Então eu vou fazer isso exatamente como está aqui. E para finalizar, né? Inocula diretamente depois que você abaixou a temperatura. E isso aqui é muito importante. A levedura contém reservas adequadas de carboidrato e ácidos graxos insaturados para atingir o crescimento. Não é necessário aerar o mosto no primeiro uso.
porque ela já vem suplementada com tudo aquilo que ela precisa, desde que você use a dosagem correta. Então eu vou seguir isso certinho, à risca, a maior risca possível. E essa aqui vai ser a cerveja que a gente vai mandar para o concurso. Tá lindona, né? Então, espero que se vocês vão fazer também e queiram mandar para o concurso com essa receita, fiquem à vontade. Eu, inclusive, mando uma mensagem aqui se você vai utilizar essa receita. Concurso Botballer, temos 2 meses aí. E agora, 27 minutos depois, vou lá comprar os insumos dessa cerveja. Valeu, gente. Primeiro vídeo que eu faço aqui no canal sem edição nenhuma. O diário foi praticamente uma live, né? Então, até terça-feira na abraçagem dessa cerveja. Valeu, gente.